Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e essa vai ser a primeira vez que a gente vai abordar uma fobia, né? Um grupo das fobias. Existem muitas fobias clássicas de altura, né? Muita gente tem fobia de avião, de lugares fechados. Mas a gente resolveu tratar primeiro de uma que é até menos conhecida, mas que causa muito sofrimento porque vai, assim, de encontro ao que se espera que faça parte da vida da maioria das pessoas, que é o contato social. A fobia social, como era conhecida antes, e agora ela é chamada de transtorno de ansiedade social, é um transtorno que provoca muito medo, angústia, uma ansiedade excessiva em convívios sociais do cotidiano ou em ocasiões que, porventura, podem acontecer na vida da pessoa, né? Por exemplo, falar em público. É uma situação muito conhecida que várias pessoas têm aquela ansiedade, né? Mas, quando a gente tá falando do transtorno, isso passa de um ponto, né? Se torna excessivo. Como muitas vezes aqui no programa a gente viu, né? Existe uma emoção, um sentimento, um afeto que faz parte da vida, mas que em alguns casos pode trazer um sofrimento. E aí a gente tá falando de alguma coisa que pode precisar de um aconselhamento profissional. Quem vai ajudar a gente, né, a desvendar esse assunto é a Daiane Torquato, que é psicóloga, professora e colaboradora no Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP. Obrigado, Daiane, por ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço, Luiz. Espero conseguir aí sanar alguma das dúvidas do pessoal. Para começar, Daiane, eu falei aí no começo, né? A gente sempre tenta trazer os assuntos para perto dos ouvintes, né? Então, eu usei esse exemplo, falar em público. Nossa, é uma coisa que muita gente tem, não tem o transtorno de ansiedade relacionado a isso necessariamente, mas, assim, já é uma situação que muitas vezes, desde a infância, né, ao apresentar um trabalho na escola, as pessoas se enxergam nessa ansiedade, né, que muda alguma coisa no corpo delas. Quando a gente está falando do transtorno de ansiedade social, ele está sempre vinculado a uma situação específica como essa? Falar em público? Ou não? Ele pode se caracterizar e é uma coisa mais genérica, que faz parte da vida de um jeito mais diluído, mais nebuloso? Acho que primeiro seria bacana a gente pensar na ansiedade não como uma equivalência à doença, a transtorno. A ansiedade é uma forma adaptativa de sobrevivência. O problema não é a gente sentir ansiedade. Eu, por exemplo, estou bastante ansiosa falando aqui para você, para os seus ouvintes, né? Essa ansiedade, ela é natural, ela é esperada, porque vão me ouvir, vão julgar, vão falar sobre o que eu estou comentando com você. Então, essa ansiedade do que vão pensar, do que vão falar a respeito, faz parte. O problema é quando ela é tão grande que ela me impede de fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, o Luiz me convidou para falar sobre ansiedade. Pô, já bateu uma ansiedade. Só de pensar na possibilidade, né? A Sim. questão é, eu vou deixar de disseminar essa informação por medo enorme do julgamento das pessoas? Uhum. Eu acho que é o primeiro ponto. Não é doente estar ansioso, não é uma coisa. Sentir ansiedade não é estar doente. É um mecanismo natural e adaptativo. Na hora que eu fico ansiosa, eu vou tentar me preparar melhor, né? E aí, por si só, isso talvez já ajuda a diminuir um pouquinho da ansiedade. Agora, quando a gente pensa numa pessoa que ela vai deixando de fazer coisas, tamanho é o grau da ansiedade, aí ela vai tendo prejuízo por não fazer essas coisas, a gente já pode pensar num transtorno. Você falou citou a questão de falar em público, eu lembrei do filme O Discurso do Rei, não sei se você já teve a oportunidade de Sim. assistir. Eu adoro esse filme. Sim. História real do rei George, o pai da rainha Elizabeth, que faleceu, né, recentemente. Então, ele tinha uma ansiedade social muito grande. Inclusive, há relatos de historiadores que diziam que ele tinha até uma gagueira. Tamanha era a ansiedade dele. E aí, no filme, ele encontra um homem que hoje a gente poderia dizer que o papel daquele homem seria de um acompanhante terapêutico, que é Sim, uma verdade. pessoa que vai ensinando algumas técnicas para ele enfrentar a ansiedade. Não é que ele vai deixar de sentir ansiedade para fazer os discursos como o rei. Esse auxiliar, que hoje eu poderia chamar de acompanhante terapêutico, ele vai ensinando estratégias para o rei ir falando, né? E consecutivamente
automaticamente a ansiedade vai diminuindo, não é o inverso, eu tiro a ansiedade para falar. Eu vou falando e a ansiedade tende a diminuir. Perfeito. E aí, existem casos que eles não são, pelo menos não, a pessoa não liga diretamente a uma situação, simplesmente, digamos, a vida social, sair, já é um gatilho de ansiedade? Sim, eu vou pegar de novo o exemplo desse filme que eu acho maravilhoso, esse filme Discurso do Rei, né? E eu gosto de estudar a história da monarquia britânica, né? Então, ele não era o filho para ser rei. Quem era para ser rei é o irmão dele que abdicou. E ele sempre teve, pelo que eu vejo os historiadores comentando, parece que ele sempre se sentiu menos que o irmão. Então, ele não vai ser o rei, o irmão vai ser o rei. E parece que o irmão era considerado até mais bonito que ele, Uhum. né? E aí Então, cai no colo dele essa bomba de ser o rei. exatamente. Então sempre teve a questão: o seu irmão, além de ser mais bonito, é o que vai ser rei. E você não é o que vai ser rei. Então, pelo que eu vou lendo dos historiadores, né, tinha uma questão de insegurança devido à história de vida dele, né? Então, assim, ele sempre era visto como menos. E o pai gostava mais, vamos dizer assim, do filho mais velho. Então, isso deixava ele mais inseguro. Tá? Então, a gente Uhum. pode pensar em situações do dia a dia que vão desenvolvendo comportamentos de insegurança. Quanto mais inseguro eu fico, menos eu vou me relacionando com pessoas que eu não conheço, porque o que eu não conheço, eu não sei o que vai sair dali. E aí eu acho que entra um Uhum. pouquinho no que você falou. Eu vou para uma festa onde eu não sei como é que as pessoas vão me julgar. Vamos pensar numa criança, num adolescente, num jovem, que por algum motivo já teve um histórico familiar ali de se sentir inseguro. E às vezes nem foi porque Uhum. o pai tinha preferência entre os filhos, às vezes foram outras condições que levaram esse jovem a se sentir inseguro. Na hora que ele pensa de encarar o novo que por si só vai dar ansiedade em mim, em você, né? Imagina para uma pessoa que já vem com um histórico de situações que não foram muito favoráveis, de não se desenvolver, de não desenvolver suas habilidades, né? E aí, na hora que eu penso de ir para uma festa, não parece uma festa, parece um filme de terror, onde as Sim, pessoas podem fazer totalmente. coisas que eu não estou esperando, né? Sim, Então, sim. e aí, quanto menos eu interajo com estranhos, menos eu vou desenvolvendo as minhas habilidades sociais. Quanto menos habilidoso eu fico, né, mais inseguro. E aí a ansiedade, ela pode vir numa intensidade desproporcional. Eu posso começar a ter ataque cardíaco. Aí voltando um pouquinho, lá na época das cavernas, né, quando não tinha linguagem, quando a linguagem é recente na humanidade, né? Então, quando o homenzinho das cavernas se sentia em risco, fosse esse perigo real ou fantasioso, tinha uma descarga ali de hormônios, adrenalina, cortisol, e na hora que isso cai na corrente sanguínea e vai para o coração dispara, bate mais rápido. Na hora que o coração dispara e bate mais rápido, o músculo, o sangue vai para a superfície da pele. Tem gente que até fala, nossa, fulano tá de cabeça quente, fulano tá com sangue à flor da pele, né? Esse sangue à flor da pele enrijece ali a musculatura, né? Vai para os olhos, a pupila fica dilatada, porque eu fico procurando de onde vem o perigo, né? Começa a ter Uhum. suor, fico com o músculo enrijecido, tenso. Então, começo a ter essas descargas de hormônios, de adrenalina, que tornam essa ansiedade aí patológica. Se isso é com frequência, né, com uma certa frequência, vai me impedindo de fazer coisas. Tem toda essa descarga de hormônios que tinha na época das cavernas, que servia para o homenzinho das cavernas atacar, o que dava medo, ou fugir, né, ou paralisar, né, porque na hora que eu estou paralisado, ninguém mexe com quem já morreu. Sim, sim. A gente vai carregando isso no DNA nos tempos atuais. Hoje a gente consegue conversar, mas ainda tem esse. Eu vou chamar de personalidade da época das cavernas, né? Na hora que a gente está Claro. numa situação com risco real ou fantasioso, o cérebro entende isso como um perigo iminente, e aí vai tendo essa descarga toda, que aí eu começo a congelar, eu evito de sair, né? Então, se eu saio, eu tô ali suando, o coração batendo rápido, né? E aí eu não consigo me desenvolver, eu só fico sob controle desse medo excessivo, dessa ansiedade em excesso.
Trabalhando com essa ideia mesmo, Daiane, tem uma pergunta que quando eu fui bolar, ver se eu fazia essa pergunta, eu falei, talvez ela não faça sentido. Mas sempre que eu fico com essa dúvida, eu resolvo fazer, porque você vai ser a melhor pessoa para dizer. Que é o seguinte, acho que a gente consegue entender, até por essa familiaridade com essa ansiedade que algumas situações causam na maioria das pessoas, né? Mesmo que não se configure um transtorno. Mas quando eu estava na pesquisa, né? Eu vi falei, bom, deixa eu ver o que são situações que frequentemente causam, né, essa ansiedade. Aí tinha essas coisas, né, falar em público. E aí eu cheguei em algumas, né, que me pareceram mais difícil entender de onde vem a ansiedade, né? Porque eu consigo entender assim, o pessoal vai falar em público, eu tenho medo de ser julgado. Vou numa festa, tenho medo de não ser gostado, né, de não parecer interessante para as pessoas, e isso causa ansiedade. Agora eu vi umas que eram assim, usar um banheiro público, né? Isso eu já vi pessoas que têm, né, isso. E muitas vezes é um banheiro público que a pessoa, mesmo na cabininha lá, ela tem não consegue de fato usar. Nem precisa ser num mictório, no caso do homem, né? E aí eu falei, nossa, mas e aí, né? Porque a pessoa tá embora esteja num lugar público, ela tá numa cabine sem ser vista, né? Então eu queria cavocar um pouquinho a natureza dessa ansiedade, né? O que é, de onde vem de fato, se até uma situação que ela não está de fato exposta pode ser a origem dessa ansiedade excessiva. Sim. Agora eu vou fazer igual advogado, depende. Tudo depende. Tá. Vai depender da história de vida dessa pessoa, Luiz, porque eu já tive paciente que eles tinham uma dinâmica familiar, aí cada caso é um caso. O que a ansiedade ela pode ser igual para muitas pessoas. Pô, eu não consigo usar um banheiro público mesmo que eu tenha privacidade nesse banheiro. Eu posso ter uma amiga que tem a mesma ansiedade que foi resultado de uma outra história de vida, tá? Tá. Então eu lembro de um paciente que se alguém desse um pum, mesmo um pum discreto ali no meio de algum familiar, os pais achavam aquilo na maior falta de respeito, de agressão ao contexto familiar, né? Então, uma reação fisiológica que às vezes a pessoa nem fez de propósito para brincar, para se divertir, às vezes simplesmente escapou, era muito mal visto pelos familiares, era visto como desrespeito, como uma falta de educação tremenda. Então, a pessoa era julgada ali no seio familiar de uma forma até desproporcional para o evento. E essa pessoa, quando ela vai para um banheiro público, e aí, ainda que tenha a cabine privada, como assim? Se eu der um pum aqui, alguém escutar? Que vergonha. Como se ela fosse a única que desse um pum dentro de um banheiro. Né? Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma história de uma família com padrão maior de rigidez. Tá? Mas pode ser que a história de vida tenha sido outra. Um dia escapou um pum no banheiro da escola e eu fui chacota dos meus coleguinhas por não sei quantos dias, que é o que usa o banheiro da escola para evacuar. Né? E aí isso pode repercutir na minha vida de tal forma que na vida adulta, na hora que eu vou usar o banheiro, eu fico tensa ali. Sob controle de um evento passado, e não necessariamente que aquelas pessoas do presente irão rir. Às vezes é um banheiro no carnaval, todo mundo tá bêbado, nem tá sabendo o que tá acontecendo ali, mas sob controle do passado, de um dia que eu fui chacota no colégio, né? Então, percebe como a tua pergunta ela vai levar a diferentes respostas, porque vai depender da história de vida de cada paciente, mas no final das contas o resultado é diferentes pessoas com diferentes histórias de vida e com o mesmo problema. Por isso que psicoterapia a gente chama de costura nobre. Psicoterapia não é aquela loja que a gente vai lá e compra uma roupa e veste. Depois tem que sair fazendo ajuste. Não, psicoterapia é costura nobre. É você ir num alfaiate, enfim, num cara que vai medir você e vai fazer de acordo com as tuas medidas. O que serve para um na psicoterapia não necessariamente vai servir para o outro, porque ainda que o problema seja igual, ele foi resultado por histórias de vidas distintas. Sim, tá? sim, Tem claro, técnicas sim. comuns, né? Vai ter o pessoal lá na internet falando, faz essa técnica, né? Mas aí a gente tá trabalhando só a pontinha do problema. Não é que a técnica é inútil, a técnica ela pode ajudar sim. No discurso do rei, você vê que a técnica ajuda o rei a conseguir se expor de forma mais sistemática,
né? Mas tem toda uma história de vida para ter levado a ter a ansiedade social, falar em público. Em geral, existe um evento que a pessoa, num tratamento, pode identificar, ou é possível que não? Ela tem um transtorno de ansiedade social sem nada que tenha marcado e provocado aquilo? Pode ter a ansiedade social sem ter tido um evento, por uma falta de desenvolver habilidade de resolução de problema. Pô, e se sumiu o slide na hora da minha apresentação? Então, essa pessoa não aprendeu a lidar com o improviso. Então, Uhum. seria uma falta de uma habilidade, de um repertório social de manejar situações de imprevistos, por exemplo. Então, não necessariamente precisa ter um evento específico. Pode ser simplesmente porque eu não ampliei, não desenvolvi as minhas habilidades sociais. Vamos pensar numa criança muito amada e muito protegida. Tá? Faz de conta que você é o meu filho, Luiz, é pequenininho. Tá lá com 5 aninhos. 5 aninhos já fala, certo? Uhum. Sim. Aí a garçonete vem e fala assim: qual suco você vai querer? Aí você vê um desenho de um limão ali no cardápio, você fala: mãe, eu quero de limão. Aí eu falo: Uhum. não, meu amor, isso aqui é azedo, você não vai gostar. Traz um de laranja para ele. Olha, eu tirando de você a oportunidade de você experimentar o limão e você realmente constatar que é amargo e aprender o que fazer com isso. E aí, na hora, na vida adulta, na hora que você tá ali sozinho para decidir que não tem mais mames para decidir o que é melhor para mim, e na boa intenção, não é na maldade que a mãe faz isso. É bem intencionada, tá? Mas ela aleja emocionalmente a criança, sem a intenção, tá? Muito bem intencionada, mas despreparada pela vida, de que sim, uma criança precisa, de alguma forma, entrar em contato com algumas coisas que não vão gerar traumas, por exemplo, um suco azedo, e ela aprende Uhum. a fazer se o suco é azedo e se ela ficar frustrada com aquele suco, porque senão na vida adulta vão aparecer outras situações de frustração e ela não vai saber lidar, ela vai congelar ali e talvez ela seja até motivo para olharem para ela e falar: é simples, só fazer isso. Isso gerar um constrangimento tão grande por eu não saber o que fazer já adulta, que isso vai fazendo com que eu me prive de outras interações sociais. Não sei se eu respondi sua pergunta, Luiz. Não, achei perfeito, né? Porque quando a gente, dando um exemplo de um episódio, né, claro, relacionado àquela coisa que deu aquele problema no futuro, é uma coisa. Agora, esse é realmente uma coisa que acontece, né? Todo mundo pode ter acontecido isso, ser negada uma decisão sua e a gente não relaciona, tipo, nossa, aconteceu aquilo, né? Então, realmente, muitas coisas podem evoluir para isso, né? E não foi traumático, percebe? Não foi traumático. Era uma mãe Sim. querida, querendo o meu bem. É uma mãe que, na hora que eu tenho a oportunidade de, na presença dela, entregar o dinheiro e receber o troco, ela fala: não, não pega isso que não tá sujo. E aí ela me tira a oportunidade de interagir na presença dela com um atendente. E aí, na adolescência, quando eu vou fazer aquilo, se a pessoa falar alguma coisa, talvez gere um impacto, eu nem sei o que fazer. Nunca fiz isso sozinho. Sim, sim. Ótimo. Pegando o que você falou, Daiane, né? Eu acho que a gente consegue imaginar, tipo, essa ansiedade passa do ponto e acho que eu, né, preciso procurar ajuda. Mas eu queria saber, é comum pessoas terem um quadro de transtorno de ansiedade social, mas acharem que não? Tipo, elas vão se adaptando à vida e nunca procuram ajuda, porque, sei lá, deram um jeito de não serem confrontadas com aquilo, né? Ela consegue realmente passar a vida toda sem procurar nenhuma assistência? De novo, advogado, né? Depende. Né? Vamos supor que eu seja uma pessoa com transtorno de ansiedade social. Porque não por trauma, simplesmente porque eu não fui desenvolvendo algumas habilidades em cada faixa etária da vida e a falta dessas habilidades foram se somando ao longo da minha vida. E aí eu começo a namorar você, Luiz, super habilidoso, que faz podcast, que conversa, que é articulado, né? E aí, na hora que a gente se conhece ali pelo aplicativo, o típico das pessoas. Não estou falando que todo mundo que usa aplicativo tem transtorno de ansiedade, tá? É social. Mas é muito comum esse público utilizar. E aí, eu conheço você ali pelo aplicativo, você está lá só de gracinha, porque você consegue ir no bar, consegue ir no restaurante, você está lá, tô aqui sem fazer nada, né? Deixa eu ver esse negócio. A gente dá match, começa a ficar, começa a namorar. Aí a gente vai num restaurante e eu morro de vergonha de falar com o garçom. Aí eu pego e falo para você, com quem eu já tenho uma intimidade ali, pede para mim molho branco na lasanha. Aí você se importa por mim.
Então, aí na hora de escolher a profissão, eu escolho uma profissão que não interage tanto. Não tem aquela piada, a gente não sabe se é a gente que escolhe a profissão ou se é a profissão que escolhe a gente, aquela brincadeira. Aí essa pessoa vai para uma profissão que já não precisa se expor tanto. Então, sim, há casos onde demora essa pessoa a chegar ou na psicoterapia ou no psiquiatra, porque ela foi encontrando formas de ir empurrando isso para frente. Seja porque a mãe, um irmão, um namorado, um marido se comporta por ela, seja porque ela tem um trabalho que favorece, mas é possível, sim, isso se arrastar por anos. E ser visto como timidez. Sim, sim, sim. Era justamente o que eu ia perguntar agora, que esse exemplo que você deu, eu achei muito bom, né? Do pedir pra alguém pedir alguma coisa num restaurante, né, digamos. Você pode dar alguns exemplos que talvez não sejam tão claros quanto... Falar em público é o mais clássico, assim as pessoas entendem, né? Mas algumas dessas outras situações que podem ser, assim, um sinalzinho, até às vezes para a própria pessoa perceber, nossa, eu tenho uma dificuldade de fazer essa coisa que não é identificada como isso, né? Atender ligação, telefone. E a pessoa não atende. Não atende porque tem ansiedade, o que eu vou falar, o que vão querer de mim, e já criou umas histórias e simplesmente cancela a ligação. E não atende. Às vezes a ligação é de pessoas conhecidas, não estou nem falando quando é aqueles números esquisitos que a gente não sabe se é da Sim. cadeia, né? Então, às vezes é Sim. de um conhecido, não estou falando de número estranho. Aí a pessoa fica tensa ali, com ansiedade, e não atende a ligação. Porque nem sabe o que vão perguntar e muito menos o que ela vai ter que dizer. Não estou dizendo que todo mundo que evita ligação tem transtorno de ansiedade social, mas Claro. isso, ligado a outras coisas, a gente poderia já ir pensando. Uma coisa simples. Sim, sim. Tem mais um, Daiane, só porque eu achei muito interessante, não tinha pensado. Você tem mais um exemplo desses assim? Tem sim, o ir no shopping, pedir para experimentar um tênis, o tênis não ficou bom, aí a moça desce 5, sem nem eu pedir. Sempre. E aí, Sim. e aí eu falo, nossa, ela demorou pra caramba pra achar esses 5. Aí a pessoa começa a pensar, e agora? Eu não gostei de nenhum. E ela demorou. E agora? E ela ganha por comissão. E ela perdeu um tempão ali. E aí a pessoa compra o tênis, às vezes sem nem ter gostado. Às vezes serviu, mas não gostou da cor. Tinham todos, menos a cor que ela pediu. A vendedora foi sagaz e trouxe 10. Só não tinha o 11º, que era a cor que o cliente queria. E aí, constrangido, e sem a habilidade social de falar não, eu agradeço, muito obrigada pela sua dedicação, mas eu não simpatizei com nenhuma das cores, mas super agradeço a atenção que você teve em procurar cada um deles. Ao invés de fazer isso, de ter essa habilidade social de se colocar, de ser assertivo, a pessoa, no constrangimento, simplesmente escolhe o menos feio aos olhos dela e leva. Sim, interessante, né? É bem relacionado àquela coisa do julgamento, né? Agir de acordo com o que eu, putz, assim eu não vou ser julgado mal, né? Alguma coisa Ela assim, não vai me né? achar o sem noção que fez ela perder um tempão. Ela poderia estar atendendo outro cliente, ganhando comissão de outro cliente. Ela se dedicou a procurar algo para mim, eu vou sair sem levar nenhum. Daiane, enquanto eu apurava, eu vi muitas coisas assim. X% das pessoas experimentam o transtorno em algum momento da vida, sabe? Uma coisa assim. Isso me deu uma ideia de... É um transtorno que tem essa possibilidade de ser algo meio pontual na vida, meio transitório, depois a pessoa desenvolve algo, não tem mais. Vamos pensar em sentimentos e comportamentos de autoconfiança. A autoconfiança está relacionado a tentativas de fazer algo e ainda que eu não faça tão bem, eu tento de novo, até que o negócio fica bem, alguém me dá um feedback de que aquele é o caminho mesmo. Na hora que alguém me dá o feedback, não precisa nem ser um elogio, Luiz, mas na hora que a pessoa dá um feedback de que tá certo, aquilo dá uma sensação de prazer. Nossa, eu consegui, demorou, mas eu consegui. E aí eu vou me comportando, fazendo e vai aumentando os comportamentos, as atitudes que geram mais sentimentos de autoconfiança. Uhum. Mas vamos pensar por algum motivo essa pessoa perdeu um emprego, não porque fez nada errado, a empresa estava com corte de gastos e essa pessoa não está se expondo tanto a desafios, né? E aí vai procurar trabalho, não por incompetência, mas porque o mercado não está tão aquecido, ela vai levando não atrás de não. Isso aí pode diminuir sentimentos e comportamentos de autoconfiança. Então, por algum momento, ela pode ficar mais reclusa. Não necessariamente ela está agora com transtorno de ansiedade social. Ela está mais insegura, está se arriscando menos. Sentimentos, eles não são fixos, né? Ora eu estou
mais feliz, hora eu tô mais triste, hora eu tô mais motivado, hora eu tô menos motivado. Então, sim, hora eu posso estar mais inseguro na minha vida, a depender de coisas que estão acontecendo. Daiane, já entrando até na última parte aqui da nossa entrevista, que é sempre seguindo uma lógica, né, dos assuntos, seria falar um pouco de tratamento. Eu sei que você é da psicologia e que você usa uma abordagem que você é especialista, né, e bastante utilizada para esse tipo de transtorno, mas queria que primeiro você desse um panorama mais geral, assim, né, do que se sabe hoje, né, que funciona bem para quem tem esse tipo de transtorno. E mesmo não sendo da psiquiatria, se você puder mencionar alguma classe de medicamentos que porventura sejam usados, né, não precisa abordar especificamente, mas esse geral, né, o que funciona aí para esse pessoal? Tá. O que a gente observa é que quando um paciente chega no consultório por conta de transtorno de ansiedade social, é igual você falou, às vezes demora, só vai empurrando, né? Enquanto ela conseguir acessar coisas sem precisar dar a cara a tapa, ela vai indo por esses caminhos que não necessariamente produzem satisfação, sensação de uma vida plena, né? De uma vida prazerosa. Então, o que acontece? É muito comum a pessoa também acabar, em algum momento da vida, desenvolvendo depressão. Uhum. Porque eu perco acesso a muitas coisas importantes da vida social, tá? Então, Dá a para gente... entender claramente a ligação. Então, o que acontece? É muito comum, às vezes, ter comorbidade, não só o transtorno de ansiedade, mas já ter uma depressão ali por conta dessa trajetória aí de não acessar as coisas de forma, com significado, com valor, com entusiasmo, né? Para mim é mais comum vir já encaminhado pelo psiquiatra, geralmente já vem medicado. E o bom é que o medicamento que trata a depressão, ele também serve para ansiedade. Na psiquiatria não foi criado um remédio específico para ansiedade, porque a indústria percebeu que as pessoas com transtorno de ansiedade tinham boas respostas fisiológicas com antidepressivo. Eu lembro quando eu era voluntária no ambulatório de neurologia lá na USP, eu tinha que avaliar a parte psicológica dos pacientes com cefaleias, com dor de cabeça, e tentar investigar se a dor de cabeça tinha alguma relação com a parte social, se as crises de enxaqueca estavam relacionadas a fatores ambientais, né? E dar esse feedback para a neurologista do ambulatório, né? E aí eu não entendia nada de medicamento, não que hoje eu saiba muita coisa, mas na época eu sabia menos ainda. Sim. Eu tinha passado para a doutora que aquele paciente não estava, por exemplo, deprimido, que eu não tinha percebido depressão. E eu vi ela prescrevendo antidepressivo para dor de cabeça. E aí, em Uhum. off, eu perguntei para a doutora, mas esse é o fulano de tal. Eu não tive a impressão que ele estava deprimido. E aí ela me explicou quando eu entrei no ambulatório de neurologia, Daiane, não foi criado um remédio específico para esse tipo de dor de cabeça. Esse paciente pode se beneficiar de 3 classes. Antidepressivo, só que vai ser numa dose para a dor de cabeça e não para a depressão. Antiepilético, olha que interessante. E remédio para hipertensão. Esse paciente ele pode se beneficiar com qualquer um desses 3. Eu optei pelo antidepressivo numa dose não para depressão, porque de fato Aham. você relatou isso, mas para uma dose que ajude na dor de cabeça. E aí, quando eu fui atuar com os transtornos de ansiedade, eu percebi a mesma coisa. Não foi criado um remédio específico para ansiedade, porque perceberam que o antidepressivo, numa dose específica para ansiedade, consegue produzir esse resultado. E aí, qual o remédio vai depender da peculiaridade de cada paciente. Claro, claro. E em conjunto com isso, Daiane, aí entrando, né, na sua área, e em geral, aquele combo medicamento mais psicoterapia para vários transtornos, né, é o tratamento ideal, né? E quando a gente fala da parte da terapia, né, o que se conhece que é bastante indicado para transtornos de ansiedade social? Quando a gente fala em padrão ouro de tratamento, é o que há de melhor na medicina, mesmo que não diga respeito a remédio. Então, a gente pensa aí em exposições, né? Então, para fobia específica, para transtorno de ansiedade social, a gente vai pensar em exposição a contextos sociais onde essa pessoa pode se desenvolver, mas não basta só a exposição. Colocar uma pessoa com transtorno de ansiedade social numa balada é como colocar uma pessoa no meio da tempestade e falar, não se molha, e não dá nenhum recurso
Então, o tratamento é a exposição, porém, na terapia a gente vai desenvolvendo os treinos das habilidades sociais, que são técnicas da terapia comportamental, que é a minha abordagem, e técnicas que o pessoal da terapia cognitivo-comportamental também usam. As técnicas do treino de habilidades sociais para desenvolver esse repertório e aí sim sugerir aos poucos algumas exposições conforme as habilidades que o paciente vai treinando com o terapeuta. Inclusive, o terapeuta, se for da minha abordagem, por exemplo, ele pode, inclusive, sair do consultório e praticar isso com o paciente no ambiente pré-combinado. Não é que o terapeuta, de surpresa, leva o paciente num lugar, não. A gente combina, ó, vamos num café, né, e fazer o exercício que a gente treinou em sessão. Então, a gente faz a exposição do treino das habilidades sociais. Além de entender também a história de vida que levou a pessoa a se comportar dessa forma, que isso também é o crucial. Não basta só aplicar a técnica. Eu tenho que entender todo o contexto da história de vida dessa pessoa, até chegar aonde ela chegou com as dificuldades. Para cavocar um pouquinho, né, e entender como é esse tratamento, Daiane, só pelo termo a gente fala, eita, aqui começa a entrar já no curso de psicologia. Mas a gente chegou a falar, né, que você é especialista no, como é que é? Reforço? Terapia por contingências de reforçamento. Eu sou especialista em terapia comportamental pelo Instituto TCR, Terapia por Contingências de Reforçamento. Sim, aí esse nome fala, vixe, aí eu já entrei no campo do especialista. Mas é possível a gente falar um pouquinho sobre essa abordagem, né? O que ela busca, como ela trabalha? Sim, a terapia por contingências de reforçamento, a gente busca entender quais são... Vamos usar a palavra contingência para ficar mais fácil para o pessoal que não é da área, seria equivalente a circunstâncias. Então, contingência é equivalente a circunstâncias. E reforçamento, vamos pensar como algo prazeroso, seja o prazer de tomar algo que eu gosto, seja o prazer de eliminar algo que me dá problema, porque eliminar algo dá um prazer, que é o prazer do alívio. Sim, claro. Muito. Então, a terapia por contingência de reforçamento, a gente vai observar em quais circunstâncias a pessoa ali tá tendo acesso a prazeres, seja prazeres de adquirir coisas ou de eliminar coisas desagradáveis, né? E a gente vai intervir nessas circunstâncias, a gente vai pensar nessa circunstância, nessa contingência. Não sei se tentei trazer para um discurso mais leigo, não sei se ficou claro, Luiz. Sim, aí eu queria saber, porque aí dá a impressão que isso é um trabalho que exigiria estar, assim, na vida da pessoa, né? Quando esse determinado contexto está acontecendo. Mas não imagino que não seja assim, né? É ali na clínica mesmo. Mas o contexto você pode trazer para mim. Você pode ser meu paciente e falar assim para mim, nossa, Dai, eu estava numa cafeteria e aí a moça trouxe o café, daqui a pouco eu bati a mão no café, foi café para todo lado, eu não sabia onde enfiar minha cara nessa hora. Você está trazendo uma circunstância, uma contingência da tua vida para mim, nessa conversa passada, né? A circunstância já está passada, aconteceu e você está trazendo para mim. E eu posso perguntar para você, né? O que você sentiu nessa hora? Ah, isso que eu te falei, um desconforto enorme, fiquei com muita vergonha, né? Quais momentos da sua vida isso já aconteceu e você sentiu a mesma coisa? Nossa, eu lembrei quando eu derrubava lá, que a empregada de casa ficava brava comigo, né? Sim. Então, a gente vai trazendo a circunstância presente, a contingência mais presente, a gente vai fazendo algum paralelo com alguma outra circunstância e como você se comportava para eliminar o problema, né? E como é que a gente pode fazer atualmente, né? Não necessariamente a garçonete vai ficar brava com você. Aí já é a parte do reforçamento. Né? Então, como é que a gente pode fazer para ter um acesso a um prazer de se esquivar de uma punição, de olhos de cara feia, né? Ou ainda que venha a cara feia, como é que a gente pode desenvolver uma habilidade para lidar com aquilo de uma forma que não me afete de forma tão intensa? Perfeito. Daiane, o último espaço do programa sempre é reservado para o entrevistado falar o que quiser. Em geral, né, eu peço que seja relativo ao assunto, mas muitas vezes a gente não conseguiu fazer as perguntas que, de repente, te deram a oportunidade de dar uma resposta que incluísse alguma coisa que você acha importante sobre esse assunto, ou alguma dica, alguma orientação para quem talvez agora começou, né, ouvindo, a suspeitar que quer procurar alguma avaliação, né? O que você deixaria de mensagem?
Não se automediquem. Quando a gente está em sofrimento, a primeira coisa que a gente quer, às vezes, é eliminar o sofrimento. A gente não pensa muito nas consequências. Então, assim, se você está em sofrimento, não busque, por mais que seja tentador, não busque alternativas rápidas, fáceis, porque não necessariamente elas se mantêm a médio e longo prazo, né? Se você está em sofrimento, busque um médico, busque um psicólogo, que vai estar melhor preparado para entender se o seu caso é caso ou não para medicação, como seria o seu processo psicoterapêutico, porque por mais que existam dicas, e às vezes dicas úteis em vídeos na internet, às vezes aquilo é como se fosse só um remédio de febre, Luiz. Porque o remédio de febre, qual que é a função? É ele diminuir a febre ali por umas 4, 6 horas, até o teu tempo de ir num pronto-socorro sem convulsionar com 40 graus de febre. Né? Porque se eu convulsionar, eu vou ter sequela neurológica, né? O problema aumenta. Então, eu tomo um remedinho de febre, né? E consigo aguentar 4, 6 horas até buscar um profissional que vai investigar qual é a infecção, onde que é a infecção que gera a minha febre. Na hora que eu trato a infecção, eu não preciso mais do remedinho de febre. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a dica que a gente vê na internet é só o remedinho de febre, só vai servir por um tempo muito limitado. E às vezes a gente vai ter que buscar um profissional, uma psicoterapia, para entender o que causa a febre. Tratar a infecção, né? E o processo psicoterapêutico, o nome já diz, é um processo. Os resultados não acontecem da noite para o dia. Sim, mas aí a intenção é que daí eles sejam duradouros, né? Não como o remedinho da febre. Né? Isso, sejam resultados duradouros. Perfeito. Daiane, muito obrigado pelo seu tempo, né? Sua área a gente sabe que é muito demandada, trabalham bastante, tem agenda cheia, mas obrigado por ter conseguido esse tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço, Luiz. Agradeço também pela disponibilidade do seu tempo para me ouvir. Eu vou dar a mão para um ex-presidiário? Mas por que você não me dá a mão para você ver o que eu sou capaz? E eu, por ser criança, eu não tinha noção do que o mundo ainda podia proporcionar para um garoto querendo fugir de casa. Aí a molecada já começou a me mostrar outro mundo, né? Já começou a me mostrar revólver, já começou a me mostrar droga mesmo, em pedaço. E daí foi indo, eu fui roubando, fui vendendo droga, fui isso, fui aquilo. A partir do momento que eu tava preso lá no Mato Grosso, aí eu olhei pro céu e comecei, mano, no pensamento. Deus, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero ser pai. Aí eu falei, o nome vai ser Luara, né? O outro vai ser Kiara e o outro vai ser Hendrik e o outro Micael. Não passou 2 meses que eu conversei com Deus, eu ganhei minha liberdade. E quando eu conheci a mãe dos meus filhos, ela falou, eu tenho um filho e tal, que não sei o quê, papapá, e contou a história dela também. Mas como é o nome do seu filho, ô Jordana? Micael. Eu falei, é esse mesmo, mano. Eu sou capaz de poder também andar pra frente. Vai, quer um abraço? Opa, amanhã eu tô sujo. Irmão, você tá me vendo assim hoje em dia. Mas eu já fiquei pior do que você tá aí, amigão. Então, pra tudo tem um recomeço. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Venho aqui pedir novamente que vocês deixem sugestões de assunto pra gente comentar, né? Pra gente é bem interessante fazer o que a gente acha importante, mas também ouvir vocês. O que vocês gostam de ouvir? Tem interesse? Tem curiosidade? De repente, gostam de um tipo de assunto, né? Às vezes a gente fala de emoções, como os episódios de ciúme, frustração. Tem quem goste mais daqueles que falam especificamente de algum transtorno. Tem outros que são assuntos mais sociais, enfim, da forma que vocês quiserem, deixem lá no nosso Instagram, o Entre Mentes Podcast, o que vocês querem ouvir. Obrigado, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.